Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando hoje sobre o primeiro tema, você vai ver o título aqui embaixo, que é explicando para você por que o Supremo Tribunal Federal, que tinha um entendimento pacífico, solidificado a respeito de prisões, ou seja, uma pessoa só poderia ser preso quando o processo transitasse em julgado. O que é transitar em julgado? Quando terminou, não cabe mais recurso nenhum. E quantas instâncias tem para se recorrer? Tem o juiz singular, o primeiro que decide o processo, aí tem o Tribunal Federal ou de Justiça, caso a pessoa não concorde com a decisão do juiz que ela recorre. Depois ela não concorda com a decisão do Tribunal de Justiças Estaduais ou os Tribunais Federais de Recursos, ela recorre ao STJ, terceira instância, e se for causas que ataquem a Constituição, ela pode ir até a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão protetor da Constituição. Agora, se você for analisar, a maioria das situações atacam a Constituição, então nós acabamos tendo aqui no Brasil 4 instâncias. É isso que acontece, tá bom? Só após a última decisão, a decisão final do Supremo Tribunal Federal, é que a coisa se pacificou e, não cabendo mais recursos, se torna coisa julgada. Ou seja, tem que se cumprir aquilo que foi decidido. Não é raro acontecer um juiz primeiro grau dar uma sentença, o tribunal mantém, o STJ mantém e o Supremo Tribunal Federal modifica. Vale o mais alto tribunal, que é o Supremo. Entendeu? Então eu vou estar explicando para vocês nesse primeiro vídeo por que o Supremo Tribunal Federal tirou uma coisa que era tipo quase uma cláusula pétrea, que a pessoa só poderia ser levada à prisão depois de transitar em julgado todos os recursos. Isso era praticamente uma cláusula pétrea. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, na ocasião, mudou isso, permitindo a prisão a partir da segunda instância, ou seja, o juiz decidiu, o Tribunal de Justiça Estadual decidiu, manteve a decisão, já podia iniciar o cumprimento de pena, até mesmo sem chegar à terceira instância, que seria o STJ, e a quarta instância, diga-se assim, o Supremo Tribunal Federal, tá ok? Então, poderia começar a execução da pena. Então, esse entendimento que teria que cumprir todas as instâncias para então iniciar o cumprimento da pena, o Supremo Tribunal Federal mudou. Por quê? A intenção era prender o Lula, para que, tendo havido as condenações que houve na Lava Jato, quando o ex-juiz Sérgio Moro o condenou, fosse para o Tribunal Federal de Recursos, e esse tribunal confirmando, já a pessoa podia ser presa. Eles fizeram essa mudança para prender o Lula. Essa foi a realidade, tá ok? E tirar o Lula do páreo. Por quê? Porque na ocasião do impeachment da presidente Dilma, que foi um absurdo, rasgaram a Constituição quando fizeram isso, o objetivo já foi querer se livrar do PT. Esse foi o objetivo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tinha medo, porque o sistema do PT e dos partidos a ele aliados já estava dominando o país, podemos dizer em torno de uns 80%. Eles ficaram com medo, viabilizaram o impeachment da presidente Dilma. Para quê? Para tirar o PT da parada. Tanto que na eleição seguinte, o PT, que tinha perto de
700 prefeituras, das mais de 6.000 prefeituras que existem no país, ele perdeu, ficou só com umas 40 e poucos na eleição que se seguiu. E o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro e foi para a prisão e ficou lá 1 ano e pouco preso, 500 e poucos dias, tá ok? Então eles procuraram viabilizar, não é que eles pensaram em favorecer o Bolsonaro, não o Bolsonaro, a pessoa. Eles pensaram em favorecer um outro, porque eles tinham um medo do totalitarismo do PT, do totalitarismo que estava se avizinhando. O Lula já tinha sido reeleito, tinha feito a sucessão, que foi a presidente Dilma, certo? E ela já tinha sido reeleita no segundo mandato. Faltava 2 anos para terminar, quando eles impeachmentaram a presidente Lula e o Michel Temer assumiu esses 2 anos que faltavam. Correto? O único objetivo era viabilizar, e até que o Temer fosse para uma candidatura que ele poderia. Mas ele preferiu não ir porque foi muita difamação em cima dele. Entendendo? Ele preferiu não ir, golpistas, essas coisas aí entrou no inconsciente das pessoas, ele preferiu não concorrer. Outra, estava a figura do Bolsonaro despontando, estava aparecendo, estava sendo muito comentado, enfim. E acabou acontecendo o que aconteceu, o Bolsonaro ganhou a eleição seguinte com o Lula e o PT varrido da parada. E os partidos a ele aliados, tá? Então, esse foi única e exclusivamente medo do Supremo Tribunal Federal, medo de que o PT vinha, se prosseguisse, poderia mudar a condição daquela Corte Suprema e colocar todos eles no chinelo. Esse foi o medo. E esse medo se iniciou a partir daquele ministro Joaquim Barbosa, que foi um ministro indicado pelo PT. O PT quis inovar quando indicou ele, porque nunca havia sido indicado um ministro da cor da raça negra, certo? Então o PT quis inovar, já que o Fernando Henrique já tinha inovado colocando a primeira mulher no Supremo, que foi a Grace Kelly. Entendeu? Então ele quis inovar colocando um negro. E o que aconteceu com o Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa foi o primeiro a ripar condenar um monte de gente do PT. Então, por causa do Joaquim Barbosa, os outros ministros que estavam lá, também indicados pelo PT, eles pensaram, puxa, pelo sim, pelo não, vamos nos garantir. Vamos tirar ele da parada, tirar a esquerda da parada, certo? E viabilizar que chegue um outro. Eles não pensavam assim em Bolsonaro, mas Bolsonaro foi o que conseguiu aparecer e conseguiu de uma forma que nunca ninguém se viu, né? Um candidato que não tinha tempo nenhum na televisão, mas pelo WhatsApp ele arrasou e acabou ganhando a eleição. Tá bom? Então, esse foi a única razão porque os ministros mudaram a lei. E o que aconteceu depois de eleito o Bolsonaro? O Bolsonaro surpreendeu eles. Surpreendeu eles a forma de agir. De direita, mais para a extrema direita. Aí eles tiveram realmente medo do Bolsonaro. Mas isso eu vou estar falando no próximo vídeo. Vou estar explicando para vocês por que o Supremo Tribunal Federal voltou à lei anterior, ao entendimento anterior de prisão só depois de esgotar a última instância, certo? Para soltar o Lula.
e derrubar o Bolsonaro. Isso eu vou estar explicando no próximo vídeo, tá ok? Até lá!